Bom dia, galera. Vamos para nossa aulinha, né, sobre... Abram aí na página... Página 70, né? A gente começou ontem a falar um pouquinho sobre fascismo e nazismo, né? E hoje a gente dá continuidade. A gente viu aí a introdução, né? Que foram governos ali que se iniciaram a partir da década de 30, né? Governos baseados no forte nacionalismo, né? Com ideias bastante autoritárias, bastante nacionalistas, né? Aproveitando o momento de crise, criticando bastante o liberalismo, né, que levou a uma crise, que foi a crise de 29, e colocando em prática aí ideias de estatização, maior interferência do Estado, né, e políticas autoritárias, né? E aí a gente vai ver o surgimento dessas duas ideologias, né, que é o fascismo e o nazismo, lá na década de 30 do século 20, né, surgem e se fortalecem e levam, na verdade, o mundo a uma Segunda Guerra Mundial, assunto que a gente vai ver mais à frente, né? Então aí, na página 70 aqui, a gente viu essa introdução, e aí a gente fala do fascismo na Itália, né? Na verdade, o fascismo na Itália, né, no final, no início ali do século XX, a Itália passava por um momento de muita euforia industrial, bastante investimento em indústria de metais, de automóveis, né? A indústria automobilística na Itália ia a vento e poupa no início do século XX, só que a guerra, né? A guerra em 1919, ou de 1914 a 1919, acaba, de certa forma, destruindo todo esse progresso que a Itália havia conquistado, né? Vai haver um momento ali em que a Itália não vai conseguir mais ter o mesmo desempenho industrial que teve em anos anteriores, né? O conflito no próprio território italiano também prejudica, né, ao desenvolvimento da Itália. A Itália tem um caso interessante, que ela vai, de certa forma, mudar de lado durante a guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, no início da guerra, ela entra ao lado da Alemanha e dos países do centro europeu, né, da Tríplice Aliança, e depois ela passa para a Tríplice Entente, né? Quando a guerra se finaliza, a Itália está do lado dos vitoriosos. Porém, ela está muito sem credibilidade, né? A Itália não tem tanta credibilidade, por quê? Porque mudou de lado, porque esteve ao lado da Alemanha. Então, naquela partilha lá das colônias alemãs, de toda aquela situação, a Itália não ficou muito bem na foto, né? E isso prejudicou também, o pós-guerra prejudica também a indústria italiana. Muitos países não confiavam em comprar na Itália, porque foi um país que participou do lado da Tríplice Aliança. Então, de certa forma, também era visto como um dos culpados pela Primeira Guerra Mundial. Então, isso vai prejudicar também a visão, a imagem da Itália perante os seus vizinhos, né? Então, não conseguiu manter, né, o que outros países, devido a ter sido aliado da Alemanha. Ao fim da guerra, no início de 1909, o custo de vida na Itália era alto e o desemprego atingia cerca de 2 milhões de pessoas. Ou seja, o custo de vida alto justamente porque você tenta também aumentar os impostos para tentar rever um pouco dos prejuízos da guerra, né? Isso é comum, sempre que existe uma crise, sempre que existe uma crise econômica em um país, o custo de vida das pessoas aumentam, porque elas passam a pagar mais caro pelas mercadorias, os impostos aumentam, né? Toda crise, independente de guerra ou não, qualquer crise econômica, isso vai acontecer. Então isso acontece na Itália. O desemprego era alto, porque a indústria estava praticamente destruída, então ocorreu muitas demissões, então o número de desempregados era muito alto, chegava a ser cerca de 2 milhões de pessoas, né, nesse momento, né? Existiu receio. E aí existiu o receio de quê? Existiam movimentos que tinham medo que acontecesse na Itália o que aconteceu na Rússia, né? Que era o socialismo, o comunismo ali na Rússia, que a Rússia virou União Soviética, né? Então, vai existir um medo aí, nesse momento final de guerra. A Rússia já tinha feito a sua revolução. Lembra que a Rússia sai da guerra para fazer sua revolução. Então existia um medo dentro da Itália que acontecesse o mesmo com a Itália, né? Os movimentos mais
conservadores tinham medo de que a Itália se tornasse socialista e que os partidos de esquerda ganhassem muita força com toda essa situação, né? Então, Benito Mussolini, que era crítico do governo italiano, fundou um movimento fascista de forte caráter nacionalista, ou seja, todos os movimentos que ocorreram a partir do século, a partir de 1930, pós crise mundial, você teve vários países tendo movimentos nacionalistas. Isso foi muito comum na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, né? Os movimentos nacionalistas foram surgindo, né? O Brasil também vai ter um movimento nacionalista. De certa forma, o governo de Getúlio Vargas aqui no Brasil tem um caráter nacionalista, né? Um caráter de governo estatizador, né? O governo que interferir em todas as áreas. Getúlio Vargas vai ter essa característica. Então é uma característica da década de 30, década de 40, os movimentos nacionalistas. E Benito Mussolini, extrema direita, né? Contrário aos governos de esquerda, tanto que o fascismo também surge para combater os partidos de esquerda, né? Então esse fascismo ele surge com Mussolini, justamente criticando o governo italiano, logicamente, né, criticando a política liberalista, né. A Itália nesse momento vive um reinado, uma monarquia, né, de, se eu não me engano, Vítor Emanuel II, se eu não me engano é esse o nome, né. Então era um crítico e ele chega com esse movimento bastante nacionalista, né. Logo, esse movimento recebeu o apoio da população e das Forças Armadas. É um movimento que vai se tornar popular, porque é um movimento que vai ter um falso moralismo, né, de contra a corrupção, todos esses falsos moralismos que a gente sabe que o fascismo prega, né? Combate à corrupção, nacionalista, exacerbado, exagerado, né? E ele vai ganhar, na verdade, uma população que está passando por dificuldades, ganha o apoio. O radicalismo nesses momentos também ganha muito apoio. E esse conservadorismo de Mussolini vai ganhar apoio das Forças Armadas e também da população. Isso vai ser um problema porque vai ser um governo totalmente autoritário, baseado em leis absurdas, a tirar direito das pessoas, a expulsar e até matar adversários políticos, né? Fechamento do Congresso, perda da força do Congresso. Então tudo isso é danoso para a Itália, na verdade, a longo prazo, certo?